O que acontece quando um milionário descobre que é infértil e é abandonado pela noiva no mesmo dia? E quando uma bailarina grávida de trigêmeos o salva de um acidente fatal numa noite chuvosa? O destino uniu duas almas quebradas de uma forma que ninguém poderia imaginar. Ele queria filhos que não podia ter. Ela tinha 3 bebês e um coração partido. A história mais emocionante que você vai assistir hoje. De qual cidade você está assistindo? Deixe nos comentários. Se inscreva no canal e deixe seu like para mais histórias que vão tocar seu coração. A sala do consultório médico parecia menor naquela tarde de quinta-feira. João Santos ajustou a gravata azul marinho e endireitou a postura na cadeira de couro, como se aquele gesto pudesse de alguma forma alterar o diagnóstico que acabara de ouvir. Aos 42 anos, o empresário bem-sucedido que comandava uma das maiores construtoras de Belo Horizonte estava acostumado a controlar variáveis, a encontrar soluções para problemas complexos, mas não para este. Oligospermia severa, repetiu mentalmente, a palavra soando estrangeira e cruel. O Dr. Mendes, do outro lado da mesa de madeira escura, observava-o com aquela compaixão profissional que João começava a odiar. Existem tratamentos. Sr. Santos, a medicina reprodutiva avançou muito nos últimos anos, mas preciso ser honesto quanto às chances. João assentiu mecanicamente, os olhos fixos na janela que revelava o horizonte de prédios da capital mineira. Lá fora, a vida seguia seu curso normal. Dentro dele, algo fundamental desmoronava. E quanto a ter filhos naturalmente? A pergunta saiu mais frágil do que pretendia. O médico respirou fundo, juntando as mãos sobre a mesa. As chances são extremamente reduzidas. Não impossíveis, mas estatisticamente... O médico não completou a frase. Não precisava. Naquela noite, João dirigiu até o apartamento de cobertura no bairro de Lourdes, onde Ana, sua noiva há 3 anos, o esperava para jantar. O anel de noivado na delicada mão dela cintilou quando serviu o vinho tinto. João observou aquela cena doméstica com uma nova perspectiva. Ana sempre falava sobre os filhos que teriam, sobre como a linhagem dos Souza precisava continuar. Precisamos conversar, disse ele, colocando o copo de vinho intocado na mesa. A expressão no rosto dela, quando ele terminou de contar, foi como assistir a um edifício desmoronar em câmera lenta. Primeiro incredulidade, depois consternação e, por fim, algo que João não conseguiu identificar imediatamente, mas que mais tarde reconheceria como cálculo. Existem outras opções, João. Adoção, talvez, ou um doador de... Não é só. Isso, ele interrompeu. O médico disse que, mesmo com tratamento, as chances são mínimas. Ana levantou-se abruptamente, virando-lhe as costas. Seus ombros estavam tensos sob o vestido preto. Eu sempre fui clara sobre o que quero, João. Minha família espera isso de mim. Os negócios, a continuidade... Ela se virou para encará-lo, os olhos brilhando com algo entre determinação e frieza. Eu preciso de filhos. A frase pairou. No ar como uma sentença. E era. 2 horas depois, enquanto a chuva castigava Belo Horizonte com uma fúria inesperada para aquela época do ano, João dirigia sem rumo pelas ruas molhadas da cidade. O anel de noivado de Ana estava no console do carro, onde ela o havia deixado antes de fechar a porta do apartamento dele pela última vez. As luzes dos faróis refletiam no asfalto molhado, criando padrões hipnóticos que pareciam tão instáveis quanto seu futuro agora. Em um cruzamento na Avenida do Contorno, João mal notou o sinal vermelho. Foi o som estridente de uma buzina que o trouxe de volta à realidade, apenas a tempo de ver um caminhão avançando em sua direção. Naquela mesma noite chuvosa, Maria Oliveira caminhava com dificuldade pela Avenida do Contorno, uma mão apoiada nas costas para equilibrar o peso dos trigêmeos que carregava em seu ventre de 7 meses. Aos 29 anos, a ex-bailarina do Corpo de Dança de Minas Gerais agora lutava para manter sua pequena escola no aglomerado da Serra funcionando. Seus passos, antes leves e graciosos nos palcos, agora eram cuidadosos e medidos no calçamento irregular da avenida. A chuva havia diminuído para uma garoa fina que colava seu vestido simples ao corpo transformado pela gravidez.
Maria acabara de sair de mais uma entrevista de emprego fracassada. Quando mencionava a gravidez de trigêmeos, via o interesse dos potenciais empregadores evaporar instantaneamente. Volte depois que os bebês nascerem, diziam com sorrisos educados que não alcançavam os olhos. Maria sabia que aquilo significava não nos procure mais. Sua mão acariciou a barriga proeminente enquanto aguardava no ponto de ônibus deserto. Vamos ficar bem, sussurrou para os pequenos seres que se remexiam dentro dela, tentando convencer a si mesma tanto quanto a eles. A história de como chegara ali ainda doía como uma ferida aberta. Carlos Ferreira, 15 anos mais velho, coreógrafo, renomado e seu mentor, havia transformado admiração em sedução, prometendo-lhe o mundo dos grandes palcos internacionais. Quando descobriu a gravidez, Maria viu a máscara de Carlos cair. Você tem que resolver isso, ele havia dito, sem nem mesmo pronunciar a palavra aborto, como se aquilo fosse apenas um inconveniente logístico. Sua carreira está apenas começando. Quando ela recusou, viu o homem que amava transformar-se em seu algoz. Em questão de semanas, rumores sobre seu comportamento errático e falta de comprometimento espalharam-se pelo meio artístico de Belo Horizonte. A demissão veio logo depois, envolta em eufemismos corporativos e falsas demonstrações de pesar. Um trovão rasgou o céu e Maria estremeceu. O ônibus ainda demoraria e a chuva voltava a intensificar-se. Foi então que um barulho metálico, seguido de pneus cantando no asfalto molhado, chamou sua atenção. Na avenida à sua frente, um carro sedã preto derrapava violentamente após desviar de um caminhão. Tudo aconteceu em segundos. O veículo capotou 1, 2, 3 vezes, até parar com as rodas para cima a poucos metros de onde Maria estava. Por um instante, ela ficou paralisada. Seu instinto de autopreservação e de seus bebês, gritando para que não se envolvesse. Mas então, viu o braço do motorista pendendo pela janela quebrada e algo dentro dela se moveu. Maria correu o mais rápido que sua condição permitia, sentindo os bebês protestarem com movimentos bruscos dentro dela. Socorro! Gritou, olhando em volta desesperadamente, mas a rua estava deserta naquela noite chuvosa. Alguém, por favor! Ao se aproximar do carro, viu o líquido escuro que começava a vazar do tanque de combustível. O cheiro de gasolina misturava-se ao da chuva. Sem pensar 2 vezes, abaixou-se e estendeu os braços para dentro do veículo, destruído. Você consegue me ouvir? Preciso tirar você daí agora! Gritou para o homem inconsciente. O que aconteceu a seguir desafiaria as leis da física e os limites do corpo humano. Maria, com 7 meses de gestação de trigêmeos, de alguma forma encontrou força para arrastar o homem para fora do carro. Ela puxou-o pelos braços, ignorando a dor lancinante em suas costas, afastando-o do veículo com passos trôpegos para trás. Haviam se afastado apenas alguns metros quando o carro explodiu em uma bola de fogo que iluminou a noite chuvosa, o calor da explosão atingindo suas costas como uma onda. Maria caiu de joelhos, ainda segurando o desconhecido pelos braços, enquanto sirenes começavam a soar ao longe. Olhando para o rosto inconsciente do homem que acabara de salvar, Maria não poderia imaginar como aquele momento de coragem impulsiva mudaria para sempre o curso de suas vidas. A luz branca e inclemente do hospital feriu os olhos de João quando ele finalmente recuperou a consciência. A dor em seu peito e cabeça pulsava em sincronia com o bip ritmado dos monitores cardíacos. Fragmentos da noite anterior voltavam como peças soltas de um quebra-cabeça. A chuva, o caminhão, a guinada desesperada do volante. Bem-vindo de volta. A voz grave pertencia a um médico de meia-idade que agora verificava suas pupilas com uma pequena lanterna. O acidente, João murmurou, a garganta seca como lixa. Você teve muita sorte, Sr. Santos. Costelas trincadas, concussão leve, alguns cortes e hematomas. Nada que o tempo não cure. João franziu o senho, tentando organizar os pensamentos nebulosos. Como cheguei aqui? O médico sorriu, fazendo uma anotação no prontuário. Esta é a parte mais extraordinária. Uma mulher grávida o puxou para
fora do carro antes que explodisse. De acordo com as testemunhas que chegaram logo depois, ela estava sozinha no ponto de ônibus e arriscou a própria vida para salvá-lo. As palavras pareciam absurdas demais para fazer sentido. Uma mulher, grávida, há de trigêmeos, segundo ela mesma nos informou quando chegou aqui com você. Recusou-se a sair até ter certeza de que você ficaria bem. Uma onda de vergonha e gratidão invadiu João, enquanto ele dirigia cegamente pela cidade, afogando-se. Em autopiedade, uma desconhecida grávida havia colocado a própria vida em risco para salvá-lo. Onde ela está? Preciso agradecê-la. Foi embora há algumas horas, depois que a convencemos a deixar que nossos obstetras a examinassem. Milagrosamente, tanto ela quanto os bebês estão bem. O médico hesitou. Ela deixou um nome e endereço caso você quisesse entrar em contato. 3 dias depois, João estacionou seu carro alugado em frente a um pequeno sobrado no aglomerado da Serra. Uma placa modesta anunciava: Escola de Dança Novos Passos. Segurando um buquê de lírios brancos, flores que escolhera cuidadosamente, após pesquisar quais seriam adequadas para agradecer por uma vida salva, ele sentiu-se estranhamente nervoso. Do lado de dentro, vinha o som suave de um piano e vozes infantis. João hesitou antes de bater na porta entreaberta. A cena que se revelou fez seu coração saltar uma batida. Cerca de 10 crianças, nenhuma com mais de 10 anos, executavam movimentos simples de balé clássico, guiadas por uma mulher grávida, cujos gestos, mesmo limitados pela barriga enorme, possuíam uma graça hipnotizante. 1, 2, 3 e... posição. Muito bem, Juliana. Lucas, mantenha os braços mais arredondados como abraçando uma árvore, lembra? João ficou ali observando, sem querer interromper. A professora, que só podia ser Maria Oliveira, movia-se entre as crianças com uma mistura de autoridade, gentil e encorajamento genuíno. Mesmo com o avançado estágio da gravidez, havia algo etéreo em seus movimentos, como se a gravidade tivesse regras diferentes para ela. Foi uma menina de tranças coloridas que finalmente notou sua presença. Professora, tem um moço na porta. Maria virou-se e seus olhos encontraram os de João. O reconhecimento foi imediato, seguido por um sorriso tímido que iluminou seu rosto de uma maneira que fez João momentaneamente esquecer como respirar. Classe, vamos fazer uma pausa de 5 minutos. Bebam água e descansem. Enquanto as crianças dispersavam alegremente, Maria caminhou em sua direção, uma mão automaticamente apoiando as costas, a outra estendida em cumprimento. Senhor Santos, é bom vê-lo em pé. João estendeu o buquê, sentindo-se subitamente inadequado. Senhorita Oliveira, eu vim agradecer por salvar minha vida. Ela aceitou as flores com um sorriso que parecia conter histórias demais para um primeiro encontro. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Não, João respondeu com uma certeza que o surpreendeu. Não qualquer pessoa, especialmente não alguém na sua condição. Maria olhou para sua própria barriga e riu suavemente. Eles me ajudaram, na verdade. O centro de gravidade alterado deu mais força ao puxão. Havia algo na maneira como ela transformava seu ato heróico em algo leve, quase cotidiano, que tocou João profundamente. Naquele momento, sem entender completamente o porquê, ele soube que precisava conhecer melhor esta mulher que havia arriscado 3 vidas, 4, contando a dela, para salvar a sua, uma vida que horas antes ele mesmo questionara o valor. Posso convidá-la para um café? Ou um chá, talvez? Gostaria muito de conversar mais, se não for um incômodo. Maria hesitou, seus olhos avaliando-o cuidadosamente. Então, um dos bebês chutou visivelmente, fazendo a superfície tensa de sua barriga ondular sob o colã e a saia longa. Ela sorriu, colocando a mão no local. Este é o Mateus. Sempre se manifesta quando estou tomando decisões. Ela acariciou a barriga com ternura. Parece que ele aprova a ideia do chá. A pequena cafeteria na esquina da rua tornou-se o cenário improvável para o início de uma conexão que nenhum dos dois poderia ter previsto. João, ainda com curativos visíveis na testa e mãos, observava fascinado, enquanto Maria equilibrava habilmente uma xícara de chá de camomila sobre a barriga proeminente, usando-a como uma mesa improvisada. Vantagens da gravidez múltipla.
Ela brincou percebendo seu olhar. Nunca preciso de mesa. O riso de João veio fácil, surpreendendo-o. Nas últimas semanas, desde o diagnóstico e o abandono de Ana, sorrisos haviam se tornado raridade em seu rosto. Como você sabia que eram 3? Perguntou, a curiosidade vencendo a prudência. Antes mesmo de fazer os exames, quero dizer. Maria pousou a xícara no pires antes de responder, seus olhos castanhos esverdeados assumindo um brilho diferente. Um bailarino conhece seu corpo intimamente. Cada músculo, cada tendão, cada mudança sutil é percebida. Ela fez uma pausa, acariciando a barriga. Desde o início senti que era diferente, mais intenso, mais ocupado. Na primeira ultrassonografia, quando o médico confirmou trigêmeos, eu apenas assenti. De alguma forma, já sabia. João sentiu uma pontada de inveja daquela conexão física, daquela certeza biológica que nunca experimentaria. Mas afastou o pensamento, concentrando-se em Maria. E você os nomeou, Lucas, Mateus e Daniel. Ela sorriu, indicando diferentes áreas de sua barriga. Lucas fica mais para cima, é o mais tranquilo. Mateus, como você já percebeu, é o inquieto do meio. E Daniel, o caçula por alguns minutos, segundo os médicos, fica aqui embaixo, bem quietinho, economizando energia. A intimidade com que ela falava dos filhos ainda não nascidos comoveu João. Era como se ela já os conhecesse profundamente, já os amasse individualmente com suas personalidades distintas. É extraordinário, murmurou, mais para si mesmo, que para ela. Maria estudou seu rosto por um momento. Posso perguntar por que você estava dirigindo daquele jeito naquela noite? Não parecia um acidente comum. A pergunta direta pegou João desprevenido. Por um momento, considerou uma resposta evasiva, uma desculpa qualquer. Mas algo na maneira direta como Maria o olhava exigia honestidade. Acabara de receber 2 notícias devastadoras no mesmo dia. Primeiro, que sou praticamente infértil. Depois que minha noiva decidiu que não podia seguir com alguém incapaz de dar-lhe filhos. As palavras saíram mais amargas do que pretendia, carregadas de uma dor ainda muito recente. João esperou ver pena nos olhos de Maria, mas o que encontrou foi compreensão. Então você estava dirigindo para fugir. Não era uma pergunta, mas uma constatação gentil. João assentiu, sentindo-se estranhamente aliviado por nomear aquilo. E você? Perguntou ele. O que fazia sozinha naquele ponto de ônibus, àquela hora, naquela chuva? Maria segurou a xícara com ambas as mãos, como buscando calor. Voltava, de mais uma entrevista de emprego fracassada. Ninguém quer contratar uma mulher prestes a dar à luz trigêmeos. Ela contou então sobre Carlos, o coreógrafo que a seduzira e abandonara, sobre como fora afastada do corpo de dança quando se recusou a abortar, sobre os rumores que destruíram sua reputação profissional. A dança era minha vida inteira. Desde os 5 anos nunca quis outra coisa. Seus olhos fitaram um ponto distante. Quando descobri a gravidez, pensei que tudo estava acabado. Mas então, comecei a escola no aglomerado. Aquelas crianças... Elas me salvaram tanto quanto eu ajudei você. João sentiu algo despertar dentro dele, uma admiração que ia além da gratidão pelo salvamento. Esta mulher, abandonada e traída, havia transformado sua própria tragédia em algo belo, algo que beneficiava outros. Posso visitar sua escola algum dia? Gostaria de ver seu trabalho. O sorriso de Maria iluminou seu rosto. Quinta-feira temos apresentação de fim de semestre. Nada profissional, apenas para os pais e a comunidade. Você seria muito bem-vindo. Quando se despediram, João não conseguiu deixar de notar como o céu de Belo Horizonte parecia mais azul, as cores da cidade mais vívidas. Era como se o encontro com Maria houvesse ajustado algo fundamental em sua percepção do mundo. No carro, notou um pequeno cartão caído no chão do lado do passageiro. Era o cartão da escola de Maria, com seu número de telefone escrito à mão no verso. João sorriu, guardando-o cuidadosamente na carteira, sentindo uma estranha certeza de que aquele não seria apenas mais um número em sua lista de contatos. A apresentação de fim de semestre na Escola de Dança Novos Passos transformou o pequeno salão improvisado em um palco de sonhos infantis. João, sentado na última fileira de cadeiras dobráveis, observava maravilhado.
Como Maria, mesmo com uma gravidez tão avançada, conseguia transmitir graça e precisão aos pequenos bailarinos. As crianças, vestidas com figurinos simples mas coloridos, claramente confeccionados com recursos limitados e muito carinho, moviam-se com uma alegria contagiante. Não era perfeito tecnicamente, mas havia algo profundamente autêntico naqueles passos, desajeitados e sorrisos enormes. É a primeira vez que muitas delas sobem em um palco, disse uma senhora sentada ao lado de João. Minha neta Juliana não dormiu direito a semana inteira de tanta ansiedade. João sorriu observando uma menina com tranças coloridas que parecia contar os passos em voz alta, a concentração evidente em seu rosto pequeno. A professora Maria fez milagres com esses meninos, continuou a senhora. Muitos mal conseguiam ficar parados por 5 minutos quando começaram. Agora olhe só. Ao final da apresentação, enquanto as crianças faziam suas reverências desajeitadas sob aplausos entusiasmados, João viu nos olhos de Maria um brilho que transcendia o cansaço, físico evidente. Era o olhar de alguém que havia encontrado propósito. Nos dias que se seguiram, João começou a aparecer regularmente na escola. Primeiro apenas para assistir às aulas, depois oferecendo ajuda com consertos na estrutura precária do lugar. Uma torneira que pingava, uma janela que não fechava direito, um ventilador barulhento. Você não precisa fazer isso, disse Maria certa tarde, enquanto o observava instalar prateleiras novas para os poucos pertences das crianças. João parou segurando a furadeira. Eu sei, quero fazer. A simplicidade da resposta pareceu satisfazê-la. Havia uma compreensão mútua crescendo entre eles, uma linguagem não verbal de gestos e olhares que dispensava explicações elaboradas. Uma sexta-feira particularmente quente, João chegou à escola carregando uma caixa grande. Maria, que orientava 2 meninas em uma sequência de passos, ergueu uma sobrancelha interrogativa. Surpresa. Ele respondeu com um sorriso enigmático. Quando a aula terminou e as crianças saíram, João abriu a caixa, revelando um aparelho de ar-condicionado novo. João, isso é... Maria começou, mas ele interrompeu gentilmente. Necessário. Vi como você fica exausta com o calor. Não é bom para você nem para os bebês. Ela observou enquanto ele media a parede, marcando o local da instalação. Por que está fazendo tudo isso? João parou considerando a pergunta com a seriedade que ela merecia. Por que, de fato? A gratidão pelo salvamento explicava o buquê, talvez o primeiro concerto. Mas esta presença constante, este envolvimento crescente na vida dela? Porque quando estou aqui, ajudando você e estas crianças, sinto que estou exatamente onde deveria estar, respondeu finalmente. Faz muito tempo que não me sinto assim. Maria se aproximou, colocando uma mão sobre a dele na parede. O toque era leve, mas enviou uma corrente elétrica pelo braço de João. Sabe o que é engraçado? Desde que você começou a aparecer, as crianças melhoraram nas aulas. Especialmente os meninos. Acho que precisavam de uma referência masculina positiva. João sentiu o peso daquelas palavras. Referência masculina. Algo que ele nunca imaginou ser, especialmente após o diagnóstico de infertilidade. Elas têm sorte de ter você, disse, desviando o olhar. E eu tenho sorte de ter você aparecendo aqui, respondeu Maria, com uma sinceridade que o desarmou completamente. Naquela noite, enquanto dirigia de volta para seu apartamento vazio, João percebeu que, pela primeira vez em semanas, não havia pensado em Ana ou no diagnóstico por horas inteiras. Em vez disso, sua mente estava cheia de projetos para melhorar a escola de dança. Ideias para ajudar Maria a expandir seu alcance na comunidade e a lembrança do sorriso dela quando as crianças executavam corretamente uma sequência difícil. Seu telefone tocou interrompendo seus pensamentos. Era um número desconhecido. João Santos. Senhor Santos, aqui é Dr. Mendes. A voz do médico que havia dado o diagnóstico de infertilidade soou formal. Estou ligando porque recebemos os resultados de alguns testes adicionais que realizamos em suas amostras. João sentiu o estômago afundar. Algum problema adicional? Na verdade, não. Queria discutir algumas opções de tratamento que podem ser mais promissoras do que inicialmente avaliei.
Seria possível agendar uma consulta para a próxima semana? Depois de confirmar a data, João desligou sentindo uma estranha ambivalência. Semanas atrás, esta ligação teria sido tudo o que ele desejava ouvir. Agora parecia quase irrelevante, comparado ao novo ritmo que sua vida estava assumindo. Ao chegar em casa, notou a luz da secretária eletrônica piscando. A mensagem era de Ana, sua voz soando estranhamente controlada. João, precisamos conversar. Tenho pensado muito e talvez tenhamos sido precipitados. Me ligue quando puder. João ficou olhando para o aparelho por um longo momento. Então, sem ouvir a mensagem novamente, apagou-a e foi preparar um café. Amanhã era sábado e ele prometera ajudar Maria a organizar um pequeno recital beneficente para arrecadar fundos para a escola. Algumas portas simplesmente não precisavam mais ser reabertas. O telefonema veio às 3h17 da manhã, arrancando João de um sono profundo. O número de Maria piscando na tela do celular fez seu coração acelerar imediatamente. Maria? Está tudo bem? A voz dela soou entrecortada, uma mistura de dor e pânico controlado. João, os bebês... Acho que estão vindo. Estou sozinha. Ai, a ambulância vai demorar. João já estava de pé vestindo calças por cima do pijama, o telefone preso entre o ombro e o ouvido. Estou a caminho. 15 minutos no máximo. Consegue aguentar? Sim, mas... Rápido, por favor. Aqueles 15 minutos foram os mais longos da vida de João. Dirigiu pelas ruas vazias de Belo Horizonte, violando todos os limites de velocidade, o coração martelando no peito. Quando chegou ao pequeno apartamento de Maria no aglomerado, encontrou-a sentada no sofá, respirando com dificuldade, uma pequena mala ao lado. Você veio, ela murmurou, o alívio evidente em seu rosto pálido. Claro que vim. João ajudou-a a levantar, surpreendendo-se com o peso e a firmeza da barriga dela contra seu braço. Vamos, meu carro está logo ali. No hospital tudo aconteceu com uma rapidez vertiginosa. Maria foi imediatamente levada para a sala de parto, sua dilatação já avançada. Para surpresa de João, quando tentou explicar que não era o pai, ela agarrou sua mão com força surpreendente. Fique, por favor, e ele ficou. Durante as 7 horas seguintes, permaneceu ao lado dela, segurando sua mão, enxugando seu suor, murmurando palavras de encorajamento enquanto ela lutava para trazer 3 vidas ao mundo. A equipe médica movia-se em sincronismo preciso ao redor deles, monitorando 3 batimentos cardíacos, além do de Maria, preparando-se para qualquer complicação. Estou vendo a cabeça do primeiro, anunciou a obstetra por volta das 10h30 da manhã. Na próxima contração, Maria, preciso que você empurre com toda a força. João nunca esqueceria o momento em que Lucas, o primogênito, deslizou para o mundo com um choro indignado, seu pequeno corpo vermelho e enrugado, parecendo impossivelmente frágil. Mateus veio 12 minutos depois, mais silencioso, mas com olhos bem abertos, que pareciam examinar curiosamente as luzes do centro cirúrgico. Daniel, o caçula, chegou por último após uma série de contrações que deixaram Maria quase sem forças, seu choro mais suave que o dos irmãos. Quando os 3 bebês foram finalmente colocados sobre o peito de Maria, limpos e enrolados em mantas hospitalares, João sentiu algo extraordinário acontecer dentro dele, uma emoção que não conseguia nomear, tão vasta e profunda que mal cabia em seu peito, expandindo-se como um universo recém-formado. Quer segurá-los? Perguntou Maria, com um sorriso exausto, mas radiante. João hesitou apenas por um segundo, antes de estender os braços. Uma enfermeira o ajudou a posicionar corretamente os 3 bebês, uma proeza de engenharia humana que parecia impossível até ser realizada. O peso deles em seus braços, tão leve e ao mesmo tempo tão significativo, desencadeou algo primordial em seu ser. Olá, Lucas, Mateus e Daniel, sussurrou estudando os rostinhos quase idênticos. Bem-vindos ao mundo. Lágrimas que nem sabia que estava segurando escaparam de seus olhos, pingando suavemente nas mantas dos bebês. João olhou para Maria, que o observava com uma expressão impossível de decifrar completamente. Havia ternura ali. E algo mais.
algo novo nascendo entre eles, tão frágil e promissor quanto os 3 pequenos seres em seus braços. Naquele momento, cercado por 4 batimentos cardíacos além do seu próprio, João Santos soube, com uma certeza absoluta, que transcendia qualquer diagnóstico médico, que havia encontrado sua família. Nos dias que se seguiram, João praticamente se mudou para o hospital. Dormia em uma poltrona desconfortável ao lado do leito de Maria. Aprendeu a trocar fraldas com a ajuda paciente das enfermeiras e decorou os horários exatos das mamadas. Quando não estava no quarto com eles, corria para o apartamento de Maria para buscar itens necessários ou para sua própria casa para trocar de roupa. Na tarde do 5º dia, enquanto Maria dormia exausta após amamentar os trigêmeos, João recebeu uma ligação de seu advogado. Preciso apenas da sua assinatura nos papéis para finalizar tudo, disse a voz no outro lado da linha. Pode passar no escritório amanhã? João olhou para os 3 berços alinhados, onde Lucas, Mateus e Daniel dormiam, suas respirações sincronizadas, como uma pequena orquestra. Na verdade, respondeu em voz baixa para não acordar ninguém, preciso adicionar algo aos documentos. Você tem certeza disso? Maria segurava o documento nas mãos trêmulas, seus olhos percorrendo repetidamente a mesma linha onde os nomes completos dos trigêmeos apareciam. Lucas Santos Oliveira, Mateus Santos Oliveira e Daniel Santos Oliveira. João estava sentado na beira da cama do quarto que haviam acabado de montar no apartamento dela, os bebês finalmente em casa, após 10 dias no hospital. As paredes recém-pintadas de um azul suave abrigavam 3 berços idênticos, presente dele que Maria havia aceitado após muita insistência. Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida, respondeu ele, com uma simplicidade que tornava a declaração ainda mais poderosa. Se você permitir, claro. Maria pousou os papéis de adoção sobre a colcha, seus olhos encontrando os de João com uma intensidade que fez o ar entre eles parecer carregado de eletricidade. Por quê? A pergunta saiu quase como um sussurro. Você mal me conhece. Mal os conhece. João pegou sua mão, os dedos entrelaçando-se com uma familiaridade que belamente contradizia suas palavras. Quando segurei os 3 pela primeira vez, senti algo que nunca havia sentido antes. Como se um espaço dentro de mim, cuja existência eu nem conhecia, de repente estivesse preenchido. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. Sei que parece loucura. 2 meses atrás, eu era um homem devastado por não poder ter filhos biológicos. Agora estou aqui pedindo para ser pai de 3 crianças que não compartilham meu DNA. Mas família não se trata de DNA, completou Maria, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Exatamente. João apertou levemente sua mão. Família se trata de escolhas, de compromisso, de amor. Um choro suave interrompeu o momento. Era Daniel, geralmente o mais calmo dos 3, agora acordando com fome. Logo, como se respondendo a um chamado silencioso, Lucas e Mateus também começaram a choramingar. Hora da alimentação, sorriu Maria, levantando-se com aquela nova agilidade de mãe recém-adquirida. João também se levantou, dirigindo-se automaticamente para o berço de Lucas, pegando-o com cuidado, enquanto Maria pegava Daniel. Mateus, sempre o mais paciente para esperar, observava com olhos curiosos do seu berço. Estamos criando uma rotina, comentou João, ajeitando Lucas em um braço, enquanto preparava a mamadeira com a mão livre. Uma habilidade que havia aperfeiçoado nas últimas noites. Maria, acomodando-se na poltrona de amamentação com Daniel, olhou para a cena doméstica que se desenrolava em seu pequeno apartamento. Este homem que havia entrado em sua vida de forma tão inesperada, agora movendo-se com naturalidade no papel de pai. Sim, respondeu suavemente. Estamos. Aquela noite marcou o início de um novo arranjo. João voltou para seu apartamento apenas para buscar mais roupas, um laptop e alguns documentos de trabalho. Instalou-se no pequeno sofá da sala de Maria, insistindo que ela precisava do quarto de hóspedes como espaço próprio para descansar nos intervalos entre as mamadas. Os dias transformaram-se em semanas, as semanas em 2 meses, de uma rotina exaustiva, mas profundamente gratificante. João reorganizou seus compromissos profissionais
para trabalhar predominantemente de casa, o apartamento de Maria tornando-se mais seu lar que sua própria cobertura no bairro de Lourdes. As noites eram uma dança sincronizada de mamadeiras, trocas de fraldas e canções de ninar, com ele e Maria revezando-se nos cuidados com os trigêmeos. A escola de dança voltou a funcionar, agora com um berçário improvisado onde os bebês ficavam sob os cuidados de uma assistente, enquanto Maria dava aulas. João frequentemente aparecia no final do dia, carregando os três no triplo carrinho que havia mandado trazer de São Paulo especialmente para eles. Foi numa dessas tardes, enquanto caminhavam de volta para casa com os bebês, que Maria parou subitamente no meio da calçada. Os papéis da adoção, disse ela, virando-se para encará-lo. Não assinei ainda. João assentiu, tentando manter a expressão neutra, apesar do aperto repentino no peito. Não há pressa. Você tem todo o direito de pensar mais sobre isso. Maria balançou a cabeça, seus olhos fixos nos dele. Não é isso. Já pensei o suficiente. Quero que você seja oficialmente o pai deles, João. Quero que tenham seu nome. Quero que sejam seus filhos, tanto quanto são meus. O alívio que inundou João foi tão intenso que ele teve que se apoiar no carrinho por um momento. Maria. Mas, ela continuou, sua voz agora mais baixa, preciso entender o que isso significa para nós dois. A pergunta pairou entre eles, tão importante quanto não dita completamente. O que eram eles um para o outro? Co-pais, amigos, algo mais que ainda não havia sido nomeado. O que você quer que signifique? João perguntou finalmente, seu coração martelando no peito. Maria deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. No carrinho, os trigêmeos pareciam observar a cena com atenção silenciosa, como se entendessem a importância daquele momento. Quero que signifique que estamos construindo algo juntos, não apenas por necessidade ou conveniência, mas porque escolhemos um ao outro, porque queremos estar juntos, em todos os sentidos que isso possa significar. João soltou uma respiração, que não percebera que estava segurando. Com cuidado para não perturbar os bebês, inclinou-se sobre o carrinho e tocou o rosto de Maria com uma delicadeza reverente. É exatamente o que quero também. O beijo que compartilharam ali na calçada de um bairro simples de Belo Horizonte, com 3 pequenos espectadores boquiabertos, foi gentil como uma promessa e firme como um juramento. Quando se separaram, ambos sorriam com uma felicidade que parecia quase irreal após tantos meses de dor e incerteza. Vamos para casa, sussurrou Maria, segurando sua mão sobre o carrinho. Casa. A palavra nunca havia soado tão certa. A notificação chegou em uma terça-feira comum, entregue por um oficial de justiça com expressão impassível. João assinou, o recebimento mecanicamente, sentindo um peso gelado se instalar em seu estômago ao ler as primeiras linhas do documento. Notificação de processo de reconhecimento de paternidade. O nome do requerente fez seu sangue gelar. Carlos Ferreira. O homem que havia abandonado Maria grávida, que havia destruído sua carreira e reputação, agora surgia do nada exigindo reconhecimento legal como pai dos trigêmeos. João fechou a porta, encostando-se nela por um momento para recuperar o fôlego. Na sala de estar transformada em área de brinquedos, Maria estava sentada no tapete com os bebês, agora com quase 5 meses, incentivando-os a se virarem sozinhos. Quem era? Perguntou ela, sorrindo ao ver Lucas conseguir rolar de barriga para cima. A expressão no rosto de João a fez congelar no lugar. O que aconteceu? Ele atravessou a sala em passos lentos, sentando-se no sofá e estendendo o documento. É do Carlos. Maria empalideceu visivelmente, suas mãos tremendo ao pegar os papéis. Enquanto lia, João observava os trigêmeos no tapete, Lucas tentando alcançar um chocalho colorido, Mateus babando concentrado em seu próprio pé, Daniel observando tudo com seus olhos sempre atentos. Seus filhos. Em seu coração, em sua alma, em todos os aspectos que realmente importavam eram seus filhos. Isto não faz sentido, murmurou Maria finalmente, deixando os papéis caírem no colo. Por que agora? Por que depois de todo este tempo?
Diz. Alguma coisa sobre visitas supervisionadas e um documentário, respondeu João, tentando manter a voz estável. Parece que ele quer usar os meninos para algum tipo de projeto sobre paternidade responsável. Uma risada amarga escapou dos lábios de Maria. Paternidade responsável? O homem que me disse para resolver o problema quando descobriu a gravidez? João moveu-se para o chão, sentando-se ao lado dela e dos bebês. Mateus imediatamente engatinhou para seu colo, agarrando-se à sua camisa com pequenos dedos determinados. Vamos enfrentar isso juntos, disse, beijando o topo da cabeça do bebê. Já contatei meu advogado. Vamos lutar contra isso com tudo que temos. Maria assentiu, mas seus olhos estavam distantes, perdidos em memórias dolorosas. Ele tem recursos, João. Contatos na mídia, amigos influentes. Por que acha que perdi meu emprego tão facilmente? E nós temos a verdade, respondeu João, segurando sua mão. Temos estes 5 meses de comprovação de que ele nunca se importou, nunca ajudou, nunca sequer perguntou sobre eles. Naquela noite, depois que os bebês finalmente adormeceram, João encontrou Maria na pequena varanda do apartamento, olhando para as luzes da cidade com uma xícara de chá intocada nas mãos. Tenho medo, confessou ela, sem virar-se. Não, de perdê-los para ele. Sei que nenhum juiz daria a guarda a alguém que os abandonou antes mesmo de nascerem. Tenho medo do que ele possa fazer, das mentiras que possa espalhar. João aproximou-se, envolvendo-a por trás em um abraço protetor. Qualquer mentira que ele disser, enfrentaremos com a verdade, simples assim. Mas a verdade revelou-se mais complexa nos dias que se seguiram. Uma equipe de filmagem começou a aparecer nos arredores da escola de dança e perto do apartamento. Repórteres telefonavam insistentemente. E então a matéria. Renomado coreógrafo luta pelo direito de conhecer seus filhos, mantidos afastados pela mãe. A indignação de João transformou-se em fúria quando leu as acusações veladas contra ele no artigo. Um empresário de Belo Horizonte, aparentemente infértil, está agora brincando de pai postiço com os filhos de outro homem, segundo fontes próximas ao caso. Como eles sabem sobre minha condição médica? Perguntou João atordoado, deixando o tablet cair sobre a mesa. Maria, amamentando Daniel enquanto os outros 2 dormiam, ergueu os olhos com uma expressão de compreensão súbita. Ana, disse simplesmente, sua ex-noiva deve estar envolvida nisso. A suspeita de Maria confirmou-se da pior maneira possível na primeira audiência preliminar. Carlos Ferreira entrou na sala acompanhado não apenas por sua equipe jurídica, mas também por Ana Souza, que o observava com admiração mal disfarçada. João sentiu o estômago revirar ao notar os olhares trocados entre Carlos e Ana. Não, era apenas aliança estratégica. Havia algo mais ali, algo pessoal. Sr. Ferreira alega que só recentemente descobriu que os trigêmeos haviam de fato nascido, anunciou o advogado de Carlos, um homem de terno impecável e sorriso calculado. Meu cliente tem todo o direito de participar da vida de seus filhos biológicos e está preparado para oferecer suporte financeiro e emocional adequados. João observou o rosto de Carlos enquanto o advogado falava. O homem nem sequer olhava para os bebês adormecidos no carrinho. Seus olhos estavam fixos nas câmeras discretamente posicionadas no fundo da sala. Isto não era sobre os trigêmeos. Era sobre imagem pública, sobre algum tipo de redenção midiática. A audiência terminou com uma decisão temporária que fez o sangue de João ferver. Carlos teria direito a visitas supervisionadas uma vez por semana, até a decisão final do processo. Não podemos deixá-lo perto das crianças, sussurrou Maria desesperadamente, enquanto deixavam o tribunal. Você não conhece Carlos como eu conheço. Ele não se importa com eles. Só se importa com o que pode ganhar através deles. João segurou sua mão com firmeza. Confie em mim. Ele não vai ganhar esta batalha. Mas naquela noite, enquanto observava Maria adormecida com os trigêmeos ao seu redor na cama king size, que haviam comprado para acomodar a crescente família, João sentiu uma dúvida corrosiva infiltrar-se em seu coração. E se Carlos e Ana estivessem certos? E se ele estivesse apenas brincando de pai postiço, tentando compensar sua infertilidade
ao inserir-se na vida de outra família. A dúvida o manteve acordado, observando os 4 rostos adormecidos que haviam se tornado seu mundo inteiro. Seria justo com os meninos privá-los de conhecer seu pai biológico? Seria egoísmo seu querer ser a única figura paterna em suas vidas? O pequeno Daniel abriu os olhos naquele momento, como se sentisse a angústia de João. Seus olhinhos encontraram os dele na penumbra, e o bebê estendeu a mãozinha em sua direção, os dedinhos abrindo e fechando num gesto de reconhecimento inconfundível. João estendeu o dedo indicador que Daniel agarrou com surpreendente força para um bebê de 5 meses. Naquele pequeno gesto estava toda a resposta de que precisava. Pai não é quem gera, mas quem cria, quem ama, quem escolhe estar presente todos os dias. Com essa certeza renovada, João finalmente adormeceu, o dedo ainda preso na mãozinha de Daniel, um laço mais forte que qualquer vínculo biológico poderia. Ser a primeira visita supervisionada foi um espetáculo cuidadosamente orquestrado. Carlos chegou com uma assistente, carregando sacolas de presentes caros, um fotógrafo discretamente posicionado para capturar momentos espontâneos, e Ana Souza a tiracolo, sua presença uma clara provocação para João. A supervisora judicial, uma mulher de meia-idade chamada Renata Campos, observava tudo com olhos atentos, enquanto Carlos tentava interagir com os bebês na sala de visitas do fórum. Os trigêmeos, agora com quase 6 meses, reagiram com desconforto evidente ao estranho que tentava segurá-los. Eles são tímidos com pessoas que não conhecem, explicou Maria, com uma calma exterior que João sabia esconder um turbilhão interior. Carlos sorriu para as câmeras, ignorando os choros de protesto de Mateus quando tentou pegá-lo. É natural. Logo vão se acostumar com o pai. João, sentado no canto mais afastado conforme determinado pelo juiz, cerrou os punhos ao ouvir aquelas palavras. A dor de ver outro homem tentando reivindicar seus filhos era quase física. Senhor Ferreira, talvez seja melhor apenas conversar com eles hoje, sem tentar pegá-los no colo, sugeriu a supervisora ao notar o desconforto crescente das crianças. Ana aproximou-se de João, enquanto Carlos relutantemente colocava Mateus de volta no tapete de atividades. Isto é realmente necessário? Sussurrou ela com falsa preocupação. Este circo todo? Poderíamos resolver tudo amigavelmente. João manteve os olhos fixos nos trigêmeos. O que você quer, Ana? Apenas ajudar um amigo a reconectar-se com seus filhos, respondeu ela, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Carlos está realmente arrependido por suas ações passadas. Merece uma segunda chance. Como eu mereci quando você descobriu sobre minha condição, retrucou João, finalmente encarando-a. Algo vacilou no olhar calculado de Ana. Aquilo foi diferente. Você sabe o quanto filhos sempre foram importantes para mim, para minha família. E agora você está ajudando um homem que pediu para a própria namorada abortar os filhos que tanto valorizava? Ana desviou o olhar, um rubor leve colorindo suas faces perfeitamente maquiadas. As circunstâncias mudam, João. As pessoas mudam. Sim, mudam, concordou ele, voltando a observar Carlos, que agora posava estrategicamente próximo aos bebês para as fotos. Eu certamente mudei. Após aquela primeira visita desastrosa, outras se seguiram com um padrão similar. Carlos aparecia, com presentes caros e roupas impecáveis, tentava interações forçadas com os bebês, que invariavelmente terminavam em choro, e saía com material fotográfico suficiente para sua narrativa midiática de pai dedicado lutando pelo direito de conhecer seus filhos. O que João e Maria não esperavam era o impacto que essas visitas começariam a ter em sua própria relação. Pequenas tensões emergiam após cada encontro. Maria questionando se estavam fazendo o certo ao lutar contra Carlos, João sentindo-se inadequado quando via manchetes sobre o pai biológico dos trigêmeos. E se ele realmente mudou? Perguntou. Maria certa noite, após uma visita particularmente estressante, em que Lucas havia chorado incontrolavelmente por quase 1 hora. E se estamos privando os meninos de conhecer seu pai verdadeiro? As palavras atingiram João como um soco no estômago. Pai verdadeiro? É isso que ele é para você? Maria suspirou.
passando as mãos pelo rosto cansado. Você sabe que não quis dizer isso. É só que... Tudo isso está me desgastando, João. Ver os meninos chorando a cada visita, os olhares das pessoas quando saímos do fórum, as manchetes. João sentou-se ao lado dela no sofá, tentando ignorar a dor que as palavras haviam causado. Sei que é difícil, mas precisamos pensar no que é melhor para os meninos a longo prazo, não apenas no que é mais fácil agora. E se o que for melhor para eles for ter ambos os pais em suas vidas? Você e ele? A pergunta pairou entre eles como uma sombra ameaçadora. João levantou-se, caminhando até o quarto onde os trigêmeos dormiam em seus berços. Observou os 3 rostinhos pacíficos, tão parecidos e ao mesmo tempo tão individuais em suas expressões. Você realmente acredita que ele os ama? Perguntou finalmente sem se virar. Que ele se importa com eles como pessoas, não como acessórios para sua imagem pública? O silêncio de Maria foi resposta suficiente. Quando João voltou para sua sala, encontrou-a com o celular na mão, a tela mostrando uma nova postagem de Carlos. Uma foto editada onde parecia estar brincando alegremente com os trigêmeos, com a legenda "Lutando pelo direito de ser pai". Paternidade responsável. Ele sequer consegue diferenciá-los nas fotos, disse Maria, a voz trêmula de indignação. Colocou o nome de Lucas na foto de Daniel. João sentou-se novamente ao lado dela, puxando-a para um abraço. Vamos superar isso, juntos. Mas enquanto a embalava contra seu peito, uma parte dele se perguntava se aquela batalha não acabaria destruindo o que haviam construído com tanto cuidado nos últimos meses. A resposta veio de uma fonte inesperada 3 dias depois. João estava fechando a escola de dança após ajudar Maria com uma aula, quando uma jovem se aproximou hesitantemente da porta. Você é João Santos? Perguntou ela, seus olhos nervosamente verificando a rua atrás de si. O pai dos trigêmeos? Algo, na maneira como ela enfatizou a palavra pai, fez João ficar imediatamente alerta. Sim, sou eu. Em que posso ajudá-la? Meu nome é Camila Pereira. Fui bailarina na companhia de Carlos Ferreira. Ela respirou fundo, como reunindo coragem. E acho que tenho informações que podem ajudar você e Maria a manter seus filhos longe dele. Camila Pereira parecia deslocada, sentada na pequena sala de estar do apartamento, seus dedos finos brincando nervosamente com a alça da bolsa. Maria, que reconheceu a ex-bailarina imediatamente, observava-a com uma mistura de curiosidade e cautela. Trabalhamos juntas por um curto período, explicou Maria para João. Antes de tudo acontecer. Camila assentiu, um sorriso triste tocando seus lábios. Carlos também me demitiu, por motivos semelhantes. A compreensão cruzou o rosto de Maria. Ele também... Sim, Camila confirmou, finalmente encontrando coragem para olhar diretamente para eles. Mas no meu caso, eu segui seu conselho. Achei que salvaria minha carreira. O silêncio que seguiu foi carregado de uma dor compartilhada, que palavras não podiam abranger completamente. João sentiu um novo nível de raiva crescer dentro dele ao entender a extensão da manipulação de Carlos. Por que está nos procurando? Agora? Perguntou gentilmente. Camila abriu a bolsa, retirando uma pasta fina. Porque vocês não são os únicos. Existem outras, muitas outras. E algumas de nós finalmente estamos prontas para falar. A pasta continha depoimentos de 5 ex-bailarinas que haviam passado por experiências similares com Carlos, relacionamentos abusivos mascarados como mentorias, gravidezes indesejadas, pressão para abortos, destruição de carreiras quando não cediam às suas exigências. Um padrão claro emergia das páginas datadas e assinadas. Isto é, Maria não conseguiu terminar a frase, as lágrimas correndo livremente por seu rosto enquanto lia os relatos. Monstruoso, completou João, passando o braço ao redor dos ombros dela. Tem mais, continuou Camila, inclinando-se para a frente. Carlos está falido. O documentário sobre paternidade responsável é sua última tentativa de salvar a reputação e conseguir financiamento. E a mulher que está bancando tudo, Ana Souza, concluiu João, as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixando.
Camila. Pareceu surpresa. Você conhece ela? Minha ex-noiva, explicou ele brevemente. A ironia da situação não lhe escapando. Maria segurou a mão de João com força. Precisamos levar isto ao nosso advogado imediatamente. E tem mais uma pessoa que vocês deveriam conhecer, acrescentou Camila pegando o celular. Uma investigadora particular que algumas de nós contrataram. Ela tem métodos não convencionais, mas eficazes. Na manhã seguinte, Beatriz Almeida, uma mulher de 40 e poucos anos com cabelos grisalhos cortados curtos e olhos perspicazes que pareciam enxergar através das pessoas, sentou-se à mesa da cozinha com eles, examinando os documentos do processo, enquanto bebia café preto sem açúcar. Carlos e Ana estão envolvidos romanticamente há pelo menos 3 meses, informou ela, colocando a xícara na mesa com precisão militar. Começou logo depois que você recebeu o diagnóstico de infertilidade, João. A revelação, embora dolorosa, não surpreendeu João tanto quanto deveria. Então todo este teatro judicial é parte vingança, parte estratégia de relações públicas, parte esquema financeiro, completou Beatriz. Ana investe no documentário de Carlos, que planeja usar a imagem de pai dedicado para conseguir contratos de patrocínio e uma posição em um programa de TV sobre paternidade moderna. É um plano bastante cínico. Maria, que embalava Daniel enquanto os outros 2 brincavam no cercadinho, parecia fisicamente doente. Estão usando meus filhos como acessórios para marketing. Exatamente, concordou Beatriz, mas cometeram erros, foram descuidados. Ela retirou um pequeno dispositivo do bolso. Tenho gravações, conversas entre eles discutindo toda a estratégia, conversas com produtores sobre como editar as imagens das visitas para parecer que os bebês estão felizes com Carlos. João e Maria trocaram olhares de esperança renovada. Isto é admissível em tribunal? Beatriz sorriu pela primeira vez, desde que chegara. Deixe isso com seu advogado. O importante é que temos a verdade documentada, e a verdade, quando exposta da maneira correta, é a arma mais poderosa que existe. Nas semanas que se seguiram, uma rede de apoio inesperada formou-se ao redor de João e Maria. Ex-bailarinas vítimas de Carlos começaram a se manifestar publicamente. Pais de alunos da escola de dança organizaram uma campanha nas redes sociais, destacando o trabalho de Maria com as crianças da comunidade e o papel de João como pai dedicado. A maré começava a virar. As visitas supervisionadas continuavam, mas agora a supervisora judicial observava Carlos com olhos mais críticos, notando como ele posava para as fotos mais do que realmente interagia com os bebês, como checava o celular constantemente durante as visitas, como sequer conseguia identificar corretamente qual trigêmeo era qual. A tensão entre João e Maria também começou a dissipar-se, substituída por uma determinação compartilhada. Certa noite, enquanto colocavam os bebês para dormir juntos, uma rotina que haviam desenvolvido com Lucas no colo de João, Mateus no de Maria e Daniel sempre o último a adormecer no berço do meio, Maria finalmente verbalizou o que ambos sentiam. Obrigada por não desistir. De mim, deles, de nós. João beijou suavemente a testa de Lucas, já adormecido em seus braços, antes de colocá-lo gentilmente no berço. Nunca houve outra opção para mim. Vocês são minha família. Maria colocou Mateus em seu próprio berço, observando como o bebê agarrava automaticamente seu cobertor favorito mesmo dormindo. Sabe o que me assusta mais? É que por um momento eu quase acreditei neles, quase duvidei de nós. João aproximou-se, abraçando-a por trás enquanto ambos observavam Daniel, ainda acordado, brincando serenamente com seus próprios dedos. É compreensível. Eles são manipuladores profissionais e nós somos apenas pessoas tentando fazer o melhor para nossas crianças. Não. Maria virou-se em seus braços, olhando-o nos olhos. Você é muito mais do que isso, João Santos. Você é o pai que estes meninos merecem. O pai que eles escolheriam se pudessem escolher. Aquelas palavras, simples mas profundamente significativas, ecoaram no coração de João enquanto adormecia, naquela noite,
pela primeira vez em semanas sem pesadelos, sobre perder sua família recém-formada. O confronto final se aproximava, e agora, finalmente, eles estavam prontos. O Tribunal de Família de Belo Horizonte nunca estivera tão cheio. Nos bancos da frente, João e Maria sentavam-se lado a lado, as mãos firmemente entrelaçadas. Atrás deles, uma fileira inteira ocupada por Camila, Beatriz e outras ex-bailarinas que haviam encontrado coragem para testemunhar. Do outro lado do corredor central, Carlos ajustava a gravata azul marinho de seu terno italiano, enquanto Ana sussurrava algo em seu ouvido. Ambos projetavam uma imagem de confiança, mas João notou o leve tremor nas mãos de Carlos quando folheava alguns documentos. Os trigêmeos não estavam presentes. Uma decisão que o juiz Paulo Ribeiro havia tomado para proteger as crianças da tensão da audiência final. Estavam sendo cuidados pela mãe de Maria, que havia se reconciliado com a filha após conhecer os netos e João. Todos de pé para a entrada do excelentíssimo juiz Paulo Ribeiro, anunciou o oficial de justiça. O juiz, um homem de 60 anos com cabelos grisalhos e olhos perspicazes, que pareciam avaliar não apenas fatos, mas intenções, tomou seu lugar. Após os procedimentos iniciais, Carlos foi o primeiro a subir ao banco das testemunhas. Com voz estudadamente emocionada, narrou como havia sido privado de conhecer seus próprios filhos e como desejava apenas fazer parte da vida deles, oferecendo o suporte emocional e financeiro que todo pai deveria proporcionar. Falou sobre arrependimento por erros passados e sobre sua nova visão de paternidade responsável. João observou os rostos dos presentes enquanto Carlos falava. Alguns pareciam comovidos, outros céticos. O juiz mantinha a expressão neutra, fazendo anotações ocasionais. Quando chegou a vez do advogado de João e Maria fazer o contra-interrogatório, a atmosfera na sala mudou sutilmente. Senhor Ferreira, em que data exata os trigêmeos nasceram? Perguntou o advogado Dr. Mendes com aparente casualidade. Carlos hesitou. Em janeiro. Início de janeiro. Poderia ser mais específico? Dia e mês, por favor. Deve ter sido por volta de 12 de janeiro. Dr. Mendes consultou uma pasta. Na verdade, foi em 14 de dezembro do ano passado. O senhor errou por quase um mês. Um murmúrio percorreu a sala. Carlos ajustou a gravata, visivelmente desconfortável. E poderia nos dizer quais são os nomes completos de seus supostos filhos? Lucas, Mateus e Daniel Ferreira, respondeu Carlos, com uma confiança que logo se mostraria desastrosa. Interessante que o senhor acrescente seu sobrenome, considerando que no registro de nascimento consta Oliveira, o sobrenome da mãe. E recentemente foi adicionado Santos, após o processo de adoção pelo senhor João Santos ser iniciado. Dr. Mendes aproximou-se. Durante as 8 visitas supervisionadas que realizou nos últimos 2 meses, o senhor conseguiu identificar corretamente qual trigêmeo era qual? Carlos empalideceu ligeiramente. Eles são muito parecidos. Então a resposta é não. A supervisora judicial registrou que o senhor constantemente confundia os bebês, chegando a chamar Daniel de Lucas em todas as 8 visitas. O interrogatório continuou implacável. Dr. Mendes apresentou registros médicos mostrando que Carlos nunca compareceu a nenhuma consulta pré-natal, nunca contribuiu financeiramente durante a gravidez e sequer respondeu às mensagens de Maria, informando sobre o nascimento prematuro. Quando chegou o momento decisivo, Dr. Mendes apresentou as gravações obtidas por Beatriz. A voz de Carlos ecoou pela sala. É só um jogo de imagem, Ana. Pego os pirralhos no colo para as fotos, faço cara de papai apaixonado. E pronto. O documentário vai ser um sucesso. Os patrocinadores vão aparecer. E posso finalmente sair dessa crise. Ana respondia na gravação. Mas e depois? Você realmente vai querer ficar visitando essas crianças pelo resto da vida? A risada de Carlos era fria. Claro que não. Assim que o documentário estiver pronto e minha imagem recuperada, encontro um jeito de me afastar gradualmente. O importante é destruir aquele idiota infértil que está brincando de papai com meus filhos. Ele humilhou,
Nós dois merecemos esta vingança. Um silêncio pesado caiu sobre o tribunal. O rosto de Carlos havia perdido toda a cor, enquanto Ana olhava freneticamente para seu advogado. Após a gravação, foi a vez de Maria testemunhar. Com voz firme, relatou como havia sido abandonada ao informar sobre a gravidez, como Carlos exigira, que abortasse, como perdera o emprego e tivera a reputação destruída por ele. Os únicos momentos em que meus filhos viram o rosto de Carlos Ferreira foram durante as visitas supervisionadas ordenadas por este tribunal. E em todas elas choraram de medo e desconforto. Ele é um estranho para eles. Maria olhou diretamente para o juiz. João Santos, por outro lado, esteve presente em cada momento importante. Foi ele quem me levou ao hospital quando entrei em trabalho de parto prematuro. Foi ele quem cortou os cordões umbilicais, quem segurou meus filhos pela primeira vez além de mim, quem passou noites em claro aprendendo a trocar fraldas e preparar mamadeiras. João sentiu o peito apertar com emoção enquanto Maria continuava. Ele escolheu ser pai deles, escolheu amá-los, protegê-los e cuidar deles todos os dias. Se paternidade fosse apenas biologia, qualquer homem poderia ser pai. Mas ser pai de verdade é uma escolha diária, uma presença constante, um amor incondicional que não depende de câmeras ou documentários. As testemunhas seguintes foram devastadoras para Carlos. Camila e outras ex-bailarinas relataram padrões similares de abuso e manipulação. A supervisora judicial apresentou relatórios detalhados, mostrando como Carlos passava a maior parte das visitas no telefone ou posando para o fotógrafo, com mínima interação real com os bebês. O golpe final veio quando o Dr. Mendes apresentou registros financeiros mostrando que Carlos estava à beira da falência, com vários processos trabalhistas contra ele, e que o único fluxo de dinheiro recente vinha de uma empresa de produções recém-criada por Ana Souza. Quando todas as evidências foram apresentadas, o juiz Paulo Ribeiro retirou-se para deliberar. Os minutos transformaram-se em horas angustiantes. João e Maria permaneceram na sala de espera, apoiando-se mutuamente em silêncio, enquanto Carlos e Ana conversavam tensamente com seus advogados no outro extremo do corredor. Finalmente, após quase 3 horas, foram chamados de volta. Após cuidadosa consideração de todas as evidências apresentadas, começou o juiz, sua voz grave ecoando na sala silenciosa. Este tribunal conclui que o Sr. Carlos Ferreira não demonstrou qualquer interesse genuíno no bem-estar dos menores Lucas, Mateus e Daniel, até que vislumbrasse uma oportunidade de benefício próprio através deles. João sentiu a mão de Maria apertar a sua com força crescente, enquanto o juiz continuava. As gravações apresentadas revelam de maneira inequívoca a verdadeira motivação por trás deste processo, que não foi o desejo legítimo de exercer a paternidade, mas sim uma combinação de interesse financeiro e desejo de vingança pessoal. O juiz olhou diretamente para Carlos, que agora mantinha os olhos baixos. Este tribunal não pode e não irá utilizar crianças como instrumentos para satisfazer vaidades adultas ou esquemas financeiros. Portanto, nego o pedido de reconhecimento de paternidade e guarda compartilhada solicitado pelo Sr. Ferreira. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Maria cobriu a boca com a mão livre, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Além disso, prosseguiu o juiz, aprovo o processo de adoção iniciado pelo Sr. João Santos, reconhecendo-o legalmente como pai dos trigêmeos, com todos os direitos e responsabilidades que tal condição acarreta. O sobrenome Santos será oficialmente incluído nos registros de nascimento das crianças, conforme solicitado pela mãe biológica, Sra. Maria Oliveira. João fechou os olhos por um momento, sentindo uma onda de alívio e gratidão tão intensa que mal conseguia respirar. Por fim, concluiu o juiz, emito uma ordem de restrição contra o Sr. Carlos Ferreira, proibindo-o de se aproximar a menos de 200 metros da Sra. Maria Oliveira, do Sr. João Santos e dos trigêmeos. O Sr. Ferreira também arcará com todas as custas processuais e honorários advocatícios de ambas as partes. O martelo bateu, selando a decisão. João e Maria permaneceram sentados por alguns segundos, como se temessem que qualquer movimento
pudesse desfazer o que acabara de acontecer. Quando finalmente se levantaram, foram imediatamente cercados por Camila, Beatriz e as outras mulheres que haviam testemunhado, todas oferecendo abraços e palavras de felicitação. Do outro lado da sala, Carlos saía apressadamente, seguido por um grupo de repórteres, enquanto Ana ficava para trás, momentaneamente sozinha. Por um breve instante, os olhares de João e Ana se cruzaram através da sala. Não havia raiva no olhar dele, apenas uma espécie de compreensão triste. A percepção de como duas pessoas que um dia planejaram uma vida juntas podiam seguir caminhos tão radicalmente diferentes. Ana foi a primeira a desviar o olhar, apressando-se para alcançar Carlos. João voltou-se para Maria, envolvendo-a em um abraço apertado. Acabou, sussurrou ela contra seu peito. Finalmente acabou. Não, respondeu João suavemente, beijando o topo de sua cabeça. Apenas começou. Nossa família está oficialmente completa agora. Saíram do tribunal de mãos dadas, ansiosos para buscar seus filhos e iniciar o primeiro dia do resto de suas vidas juntos, não mais ameaçados por sombras do passado. O primeiro aniversário dos trigêmeos foi celebrado no Mintius Impus, pátio ampliado da Escola de Dança Novos Passos, agora oficialmente renomeada Escola de Artes Santos Oliveira. O espaço, antes um sobrado modesto no aglomerado da Serra, havia se expandido para incluir o imóvel vizinho, com salas maiores, equipamentos novos e um pequeno anfiteatro para apresentações. Decorações coloridas em tons de azul, verde e amarelo, as cores favoritas de Lucas, Mateus e Daniel, respectivamente, enfeitavam o local. Cerca de 50 pessoas circulavam pelo espaço. Famílias de alunos, professores recém-contratados, vizinhos da comunidade e alguns rostos que teriam sido improváveis um ano antes. A mãe de Maria, que finalmente aceitara as escolhas. Da filha, alguns colegas executivos de João, que descobriram um líder mais humano e acessível após sua transformação pessoal. Até mesmo o Dr. Mendes, o médico que diagnosticara sua infertilidade, agora conversando animadamente com Beatriz Almeida sobre um projeto de assistência médica gratuita para a comunidade, João observava a cena do canto do pátio, um copo de refrigerante na mão, maravilhado com como a vida podia mudar completamente em apenas um ano. Os trigêmeos, agora andando com passos vacilantes mas determinados, eram o centro das atenções, perseguindo balões e rindo com aquela alegria pura que só as crianças possuem. Eles crescem rápido demais, comentou Maria, aproximando-se e entregando-lhe um prato com bolo. Parece que foi ontem que mal conseguiam levantar a cabeça. João sorriu, passando o braço ao redor de sua cintura. Nos últimos meses, a relação deles havia florescido em algo profundo e sólido. Moravam juntos oficialmente agora. Não no apartamento dela nem na cobertura dele, mas em uma casa nova, espaçosa sem ser luxuosa, a meio caminho entre o aglomerado e o centro da cidade. Viu, Daniel? Está tentando imitar os passos de balé que você ensinou ontem, apontou João rindo, enquanto o caçula dos trigêmeos executava uma versão desajeitada de um plié antes de cair sentado, para levantar-se imediatamente e tentar novamente. Temos um futuro bailarino na família, respondeu Maria, os olhos brilhando. Lucas parece mais interessado em desenhar, e Mateus definitivamente tem sua veia empresarial. Você viu como ele estava negociando brinquedos com as outras crianças? A facilidade com que falavam sobre os traços de personalidade distintos dos trigêmeos era um testemunho de como os conheciam intimamente. Para qualquer observador, os três meninos com cabelos escuros encaracolados e olhos castanho esverdeados pareciam quase idênticos. Para João e Maria, eram indivíduos completamente diferentes, cada um com suas preferências, temperamentos e talentos emergentes. João, chamou uma voz familiar. Era Camila, agora diretora artística da escola, após Maria tê-la convidado para se juntar ao projeto expandido. Os pais estão pedindo um discurso do papai dos aniversariantes. João sentiu o familiar aperto, de emoção ao ouvir aquele título. Papai. Uma palavra que há pouco mais de um ano acreditava que nunca ouviria direcionada a si. Com um beijo rápido na bochecha de Maria,
dirigiu-se ao centro do pátio, onde um pequeno microfone havia sido instalado. Os trigêmeos, percebendo que algo importante estava prestes a acontecer, interromperam suas brincadeiras e olharam para ele com aquela atenção especial que sempre reservavam para sua voz. Boa tarde a todos, começou João, sentindo-se estranhamente nervoso diante deste público informal. Primeiro, Maria e eu queremos agradecer por compartilharem este dia especial conosco. Fez uma pausa, observando Lucas, Mateus e Daniel, que agora engatinhavam em sua direção atraídos pelo som familiar. Há exatamente 1 ano, eu estava em uma sala de hospital, segurando 3 pequenos pacotes nos braços, aterrorizado e maravilhado ao mesmo tempo. Risos suaves percorreram a audiência. Naquele momento, não fazia ideia de como seria possível amar alguém que acabara de conhecer com tanta intensidade. Não sabia que era possível sentir meu coração triplicar de tamanho em questão de segundos. Maria agachou-se para pegar Daniel, que havia chegado primeiro até as pernas de João. Os outros 2 agarraram-se às suas calças, como se entendessem que estavam sendo o tema central da conversa. Muitos de vocês conhecem partes da nossa história. Sabem que não compartilhamos o mesmo sangue, mas compartilhamos algo muito mais importante: escolhas diárias de amor, presença, paciência. João abaixou-se, erguendo Lucas e Mateus em seus braços, um equilíbrio que havia aperfeiçoado com meses de prática. Estes 3 meninos me ensinaram que família não é sobre biologia, mas sobre pertencimento. Não é sobre obrigação, mas sobre devoção voluntária. Algumas pessoas na plateia enxugavam lágrimas discretas agora. A mãe de Maria, em particular, parecia profundamente emocionada. Então hoje não celebramos apenas o 1º ano de vida de Lucas, Mateus e Daniel. Celebramos o 1º ano da nossa família, construída não por acidente genético, mas por escolha deliberada e amor incondicional. João fez um gesto para que Maria se aproximasse, formando um círculo perfeito. Os 5 juntos, como sempre, deveriam estar. E aproveitando que estamos todos reunidos, continuou ele com um sorriso misterioso, tenho um anúncio importante a fazer. Maria olhou para ele intrigada. Isto não estava no script que haviam discutido. Na semana passada, finalizamos a papelada para expandir oficialmente nossa escola. A partir do próximo mês, além das aulas de dança, ofereceremos cursos de música, teatro e artes visuais para as crianças da comunidade. E ele fez uma pausa dramática, olhando diretamente para Maria. Também concluímos a compra do terreno adjacente, onde construiremos um pequeno teatro comunitário. Os olhos de Maria se arregalaram. Eles haviam conversado sobre a possibilidade, mas ela não sabia que João já havia concretizado os planos. O Teatro Maria Oliveira será um espaço onde talentos locais poderão se apresentar, onde crianças que nunca pisaram em uma sala de espetáculos poderão experimentar a magia das artes cênicas, e onde nossa comunidade poderá se reunir para celebrar a beleza que existe, além das dificuldades cotidianas. Aplausos entusiasmados explodiram pela plateia. Maria tentava falar, mas as palavras pareciam presas pela emoção. Este é apenas o começo, concluiu João, tão emocionado quanto ela. O 1º ano de muitos anos construindo algo significativo juntos. A festa continuou até o anoitecer, com os trigêmeos finalmente adormecendo nos braços dos padrinhos. Camila, Beatriz e Dr. Mendes haviam sido escolhidos para esta honra especial. Quando os últimos convidados se despediram, João e Maria sentaram-se no pequeno banco de madeira no jardim da escola, observando as estrelas que começavam a pontilhar o céu de Belo Horizonte. Um teatro com meu nome, sussurrou Maria, ainda processando a surpresa. João, é demais. Ele sorriu entrelaçando seus dedos. Nada é demais para a mulher que me deu uma família, um propósito, uma segunda chance na vida. O silêncio que se seguiu era confortável, preenchido apenas pelos sons noturnos da cidade e as respirações suaves dos trigêmeos adormecidos dentro da casa. Sabe o que penso às vezes? Disse Maria finalmente. Que aquele acidente foi o momento mais sortudo da minha vida. Se você não tivesse capotado naquela noite chuvosa, se você não tivesse sido corajosa o suficiente para me salvar, completavam os pensamentos um do outro agora,
um hábito desenvolvido após meses de convivência intensa. É estranho pensar que duas tragédias pessoais, seu diagnóstico e meu abandono, acabaram nos conduzindo a algo tão extraordinariamente bom, refletiu Maria, recostando a cabeça no ombro dele. João assentiu, pensativo. Talvez seja assim que a vida funciona. Às vezes precisamos perder o que achávamos querer para encontrar o que realmente precisamos. Um pequeno choro veio de dentro da casa. Mateus, sempre o primeiro a acordar quando mudado de lugar durante o sono. Maria levantou-se, mas João gentilmente tocou seu braço. Eu cuido disso. Descanse um pouco. Enquanto observava João entrar na casa, Maria acariciou distraidamente o ventre, onde uma nova vida, ainda secreta, descoberta apenas 3 dias antes, começava a se formar. Um milagre médico, segundo seu ginecologista, considerando o diagnóstico de João. Sorriu para si mesma, imaginando a expressão dele quando contasse a notícia. Mais uma prova de que a vida tinha formas surpreendentes de curar até as feridas mais profundas, de transformar finais em novos começos. Tem certeza de que precisamos de tudo isso? Perguntou João, observando Maria organizar meticulosamente as peças de roupa infantil sobre a cama. Vamos passar apenas 2 noites na casa da sua mãe. Maria sorriu, dobrando mais um macacãozinho. Você claramente subestima a capacidade dos nossos filhos de sujar roupas em tempo recorde. Os trigêmeos, agora com 20 meses, brincavam no tapete do quarto, construindo e destruindo torres de blocos coloridos, com risadas estrondosas a cada desabamento. A cena doméstica, tão comum agora, ainda tinha o poder de encher o coração de João com uma espécie de assombro silencioso. Devíamos registrar isso, comentou ele, pegando a câmera digital da mesinha de cabeceira. Eles estão construindo a torre mais alta que já conseguiram, Maria observou enquanto ele fotografava. Os meninos, seus olhos suavizando-se com ternura. Nos últimos meses, João havia desenvolvido o hábito de documentar meticulosamente cada pequeno marco no desenvolvimento dos trigêmeos. O primeiro dente de Lucas, os primeiros passos de Mateus, a primeira palavra claramente pronunciada de Daniel, água, para surpresa de todos. O anel de noivado no dedo de Maria cintilou quando ela moveu a mão para organizar mais itens na mala. A proposta havia acontecido de maneira simples, durante um jantar em casa, após os meninos dormirem, sem grandes gestos teatrais, apenas uma certeza tranquila de 2 pessoas que já sabiam que queriam passar o resto da vida juntas. O vestido. Azul também? Perguntou João, tirando-a de seus pensamentos. Sim, para o jantar de aniversário da mamãe, e também precisamos levar os presentes que os meninos fizeram. João sorriu, lembrando-se dos cartões coloridos cheios de marcas de mãozinhas e respingos de tinta que os trigêmeos haviam criado com a ajuda deles. A reconciliação completa com a mãe de Maria havia sido um dos processos mais gratificantes dos últimos meses. A senhora Oliveira, inicialmente resistente à ideia de sua filha criar 3 crianças com um homem que acabara de conhecer, havia se rendido completamente ao charme dos netos e à devoção evidente de João. Acho que estamos quase prontos então, disse ele fechando uma das malas. Só falta... A frase foi interrompida por um som agudo vindo do banheiro. Maria havia desaparecido silenciosamente alguns minutos antes, algo que vinha acontecendo com frequência nas últimas semanas. João franziu o senho, preocupado. Maria, está tudo bem? Não houve resposta imediata, apenas o som da água corrente. João hesitou, dividido entre verificar se ela estava bem e não invadir sua privacidade. Nos últimos dias, Maria havia estado estranhamente pensativa, às vezes distante, outras vezes excessivamente emotiva. Quando perguntava o que estava acontecendo, ela sempre desconversava com um sorriso enigmático. Só 1 minuto. A voz dela finalmente veio do banheiro, soando ligeiramente trêmula. Quando a porta se abriu, João sentiu seu coração acelerar com apreensão. Maria parecia pálida, seus olhos brilhantes com o que poderiam ser lágrimas contidas. — O que foi? Perguntou ele imediatamente aproximando-se. — Está doente? Maria balançou a cabeça.
um sorriso começando a se formar em seus lábios. Não exatamente, embora tecnicamente. Ela estendeu a mão, revelando um pequeno objeto plástico que João reconheceu imediatamente. Um teste de gravidez, com um símbolo positivo claramente visível. O mundo pareceu congelar por um instante. João olhou do teste para o rosto de Maria, incapaz de processar completamente o que estava vendo. Isso é... começou ele, as palavras falhando. Positivo, completou Maria, sua voz agora firme apesar das lágrimas que começavam a cair. Estou grávida, João. Ele piscou, tentando compreender. Mas... como? O diagnóstico... Falei com o Dr. Mendes ontem. Ele disse que é raro, mas acontece. Especialmente porque você estava fazendo aquele tratamento experimental nos últimos meses. João sentiu as pernas fraquejarem e sentou-se na beira da cama, ainda segurando o teste como se fosse algo frágil e precioso. Os trigêmeos, percebendo a mudança na atmosfera, aproximaram-se curiosamente, Mateus puxando a barra da calça dele para chamar a atenção. Um bebê, murmurou João, a realidade finalmente começando a se consolidar. Nós vamos ter um bebê. Maria ajoelhou-se à sua frente, tomando suas mãos nas dela. Sei que não planejamos isso. Com os meninos, a escola, o teatro em construção, é muita coisa. Se você achar que é demais agora... João interrompeu-a com um beijo repentino, profundo e carregado de emoção. Quando se separaram, ele estava sorrindo através das próprias lágrimas que nem percebera que havia derramado. É perfeito, disse simplesmente. Absolutamente perfeito. Os trigêmeos, embora não entendessem o que estava acontecendo, começaram a pular e bater palmas, contagiados pela alegria evidente dos pais. João abaixou-se, reunindo os três em um abraço apertado. Vocês vão ter um irmãozinho ou irmãzinha, anunciou sua voz embargada. Nossa família vai ficar ainda maior. Bebê, repetiu Lucas, a palavra soando adorável em sua pronúncia ainda imperfeita. Maria juntou-se ao abraço coletivo, formando um círculo perfeito de amor e esperança. Sim, meu amor, um bebê. Quando? Perguntou João, subitamente ansioso por detalhes. Quanto tempo? 10 semanas, segundo minhas contas. Dr. Mendes quer fazer uma ultrassonografia amanhã para confirmar tudo. João fez um cálculo mental rápido. Então seria junho? Maria assentiu, seus olhos brilhando. Meados de junho, provavelmente. Um bebê de inverno. Um novo pensamento atingiu João, com força avassaladora. Este seria seu filho biológico. Algo que ele havia aceitado como impossível há menos de 2 anos. Mas olhando para os trigêmeos, Lucas agora brincando com seus cabelos, Mateus tentando escalar seu joelho, Daniel examinando o teste de gravidez com interesse científico, compreendeu com absoluta clareza que este novo bebê não seria mais seu filho do que estes 3 já eram. Estou tão feliz, sussurrou, abraçando Maria novamente. Eu sei, respondeu ela, sentindo o tremor em sua voz. Eu também. Deitados na cama naquela noite, após finalmente conseguirem fazer os trigêmeos adormecerem, João e Maria conversavam em sussurros sobre o futuro, sobre como a vida continuava a surpreendê-los de maneiras inesperadas e maravilhosas. Precisaremos de um quarto maior, comentou João, sua mão descansando suavemente sobre a barriga ainda plana de Maria. Talvez seja a hora de considerar aquela casa perto do parque que vimos mês passado. Maria sorriu na penumbra. Mal terminamos de nos estabelecer. Nesta? E você já está planejando a próxima mudança? Apenas pensando à frente, respondeu ele acariciando seu cabelo. Nosso ritmo de expansão familiar é bastante acelerado, você tem que admitir. Riram juntos, aquele tipo de riso íntimo e cúmplice que só pertence a pessoas que compartilharam intensamente alegrias e dores. Acha que devemos contar para todos amanhã na festa da sua mãe? Perguntou João. Maria considerou por um momento. Normalmente esperaríamos até o fim do primeiro trimestre, mas sim, quero compartilhar essa alegria com a família, especialmente com os meninos, embora eles provavelmente não entendam completamente ainda. João assentiu, imaginando a cena. O anúncio, os rostos surpresos, as felicitações.
Então outro pensamento o atingiu, fazendo-o sentar-se abruptamente na cama. O casamento. Marcamos para daqui a 3 meses. Você estará com 5 meses? Maria puxou-o de volta para a cama com um sorriso tranquilo. E daí? Serei uma noiva grávida. Não seria a primeira nem a última. Mas seu vestido pode ser ajustado. Ou posso escolher outro modelo. O importante é que estaremos todos lá. Você, eu, os meninos e este pequeno intruso inesperado. Ela guiou a mão dele novamente para sua barriga. Nossa família completa. João fechou os olhos, sobrecarregado pela emoção. Completa, repetiu a palavra saborosa em sua língua. Naquele momento, enquanto o sono começava a envolvê-los, João Santos sentiu uma certeza profunda se instalar em seu ser. Qualquer que fosse o caminho à frente, quaisquer que fossem os desafios que ainda enfrentariam, eles os superariam juntos. A jornada que começara naquela noite chuvosa, com um acidente e um resgate improvável, havia se transformado na maior bênção de sua vida, uma família construída não por obrigação ou biologia, mas por escolhas deliberadas de amor a cada novo dia. O futuro, antes tão sombrio e limitado, agora se abria diante dele como um horizonte infinito de possibilidades. 2 anos haviam se passado desde a revelação da gravidez. O Teatro Maria Oliveira finalmente estava completo, um edifício modesto, mas impressionante, que se destacava na paisagem do aglomerado da Serra como um símbolo de transformação e esperança. Naquela tarde quente de verão, suas portas estavam abertas para a primeira apresentação oficial, uma adaptação de O Quebra-Nozes, com crianças da comunidade, dirigida pela própria Maria. João estava sentado na primeira fileira, a pequena Sofia, de 18 meses, acomodada confortavelmente em seu colo. Seus cachinhos escuros adornados com uma tiara de flores que combinava com seu vestido amarelo. Ao lado dele, os trigêmeos, agora com impressionantes 3 anos e meio, vestiam camisas idênticas, mas de cores diferentes. A única forma que os desconhecidos tinham para distingui-los à primeira vista. Papai, quando começa? Sussurrou. Lucas, o mais impaciente dos 3, balançando as perninhas que mal tocavam o chão. Em 5 minutos, respondeu João, consultando o relógio. Lembrem-se do que conversamos sobre ficar quietinhos durante a apresentação. Mateus assentiu solenemente, sempre o primeiro a seguir regras, enquanto Daniel já observava atentamente o palco, fascinado pelas cortinas vermelhas e luzes que começavam a diminuir. Sofia, por sua vez, balbuciava alegremente, apontando para os detalhes coloridos do teatro recém-inaugurado. A casa estava lotada. Familiares dos pequenos bailarinos, moradores da comunidade, autoridades locais e até mesmo alguns jornalistas atraídos pela história do teatro comunitário construído por um empresário e uma ex-bailarina no coração de uma das áreas mais carentes da cidade. Nos últimos anos, a Escola de Arte Santos Oliveira havia se tornado um modelo de projeto social, atraindo atenção e apoio de vários setores. As luzes diminuíram completamente e um silêncio expectante tomou conta do ambiente. Quando as cortinas se abriram, revelando um cenário simples, mas encantador, João sentiu o familiar aperto no peito que sempre experimentava ao ver o trabalho de Maria. No centro do palco, ela estava posicionada junto a 20 crianças de diferentes idades, todas com expressões que mesclavam nervosismo e excitação. Boa tarde e bem-vindos à inauguração oficial do Teatro Maria Oliveira, começou ela, sua voz clara e emocionada. Hoje não apresentamos apenas uma dança, mas celebramos um sonho coletivo que começou há quase 4 anos em uma pequena sala improvisada. João sorriu, lembrando-se vividamente do dia em que viu Maria pela primeira vez, grávida e graciosa, ensinando passos de balé a um grupo de crianças naquela escola improvisada. Tanto havia mudado desde então, e ao mesmo tempo, a essência do que os uniu permanecia intacta. Aquela determinação de criar beleza, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Antes de começarmos, continuou Maria, gostaria de dedicar esta apresentação a alguém especial. Alguém que me salvou em mais sentidos do que jamais poderei expressar. Seus olhos encontraram os de João na primeira fileira.
Alguém que me ensinou que família não é sobre sangue ou obrigação, mas sobre escolhas diárias de amor e compromisso. Sofia, como se entendesse que o momento era significativo, parou de balbuciar e olhou atentamente para a mãe no palco. Os trigêmeos, por sua vez, sorriram e acenaram discretamente, orgulhosos de ver sua mãe sob os holofotes. A apresentação que se seguiu foi imperfeita da maneira mais perfeita possível. Crianças tropeçando ocasionalmente, algumas esquecendo brevemente seus passos, outras brilhando com talentos surpreendentes. Maria movia-se entre elas como uma guardiã gentil, corrigindo sutilmente, encorajando constantemente seu próprio corpo, ainda mantendo a graça que anos de treinamento clássico haviam cultivado, mesmo após 2 gestações. Quando o espetáculo terminou sob aplausos entusiasmados, João percebeu que não era o único com lágrimas nos olhos. Por todo o teatro, pessoas enxugavam discretamente o rosto, tocadas não apenas pela apresentação em si, mas pelo significado maior do que estavam testemunhando. Uma comunidade transformada pela arte, pela dedicação e pelo amor. Horas mais tarde, quando a agitação da inauguração finalmente diminuiu, a família Santos Oliveira reuniu-se em sua casa, uma construção espaçosa e acolhedora, localizada a meio caminho entre o aglomerado e o centro da cidade, simbolizando sua decisão consciente de manter um pé em ambos os mundos. No amplo quintal dos fundos, iluminado por luzinhas decorativas penduradas nas árvores, João observava os 4 filhos brincando na grama. Os trigêmeos corriam em círculos, perseguindo vagalumes no início da noite, enquanto Sofia tentava acompanhá-los com passos ainda instáveis, rindo a cada pequena queda como se fosse parte da diversão. "No que está pensando?" perguntou Maria, aproximando-se com 2 taças de vinho, entregando uma a ele. João aceitou a bebida, mas seus olhos permaneceram fixos nas crianças. Em como a vida é imprevisível. Em como nossas maiores dores às vezes nos conduzem aos nossos maiores presentes. Maria assentiu, compreendendo perfeitamente. Seguindo o olhar dele, observou os 4 pequenos seres que haviam transformado suas vidas completamente. "Sabe o que me ocorreu hoje durante a apresentação?" disse ela, encostando-se no ombro dele. "Que Carlos e Ana, ao tentarem nos destruir, acabaram sendo os catalisadores que nos uniram ainda mais." João sorriu, lembrando-se dos eventos que haviam solidificado sua família. Após perderem o processo judicial, Carlos e Ana haviam deixado Belo Horizonte. Ocasionalmente, surgiam notícias sobre eles, um novo escândalo, um novo esquema. A última informação era que haviam se separado após Carlos envolver-se com outra dançarina jovem. "Nunca imaginei que agradeceria a eles um dia", comentou João. "Mas, de certa forma, sua maldade nos fortaleceu, nos fez ter certeza do que realmente importava." O som de um choro repentino interrompeu a conversa. Sofia havia tropeçado e caído, mais assustada que machucada. Antes que João ou Maria pudessem reagir, algo extraordinário aconteceu. Os 3 meninos imediatamente pararam sua brincadeira e correram até a irmã. Lucas ajudou-a a levantar. Mateus limpou as lágrimas de seu rostinho com a manga da camisa e Daniel ofereceu-lhe seu brinquedo favorito como consolo. "Não chora, Sofia", disse Lucas, com a seriedade de um irmão mais velho. "A gente cuida de você." Maria apertou a mão de João, ambos observando a cena com corações transbordando de emoção. Era isso, a essência de tudo que haviam construído juntos. Crianças que aprendiam desde cedo o significado de família, de cuidado mútuo, de amor incondicional. "Eles vão ficar bem", sussurrou Maria, mais uma afirmação que uma pergunta. "Vão", concordou João. "Porque sabem que nunca estarão sozinhos, que sempre terão uns aos outros, não importa o que aconteça." Enquanto o sol se punha completamente, pintando o céu de Belo Horizonte em tons de rosa e dourado, a família reuniu-se, em um abraço coletivo no meio do jardim. Uma tradição que haviam estabelecido para encerrar dias especiais. No centro da roda, Sofia girava alegremente, enquanto os trigêmeos riam de suas piruetas desajeitadas. Mais tarde naquela noite, após finalmente colocar as 4 crianças para dormir, um processo que sempre envolvia várias histórias, copos de água,
verificações de monstros embaixo das camas e beijos de boa noite. João e Maria sentaram-se na varanda, apreciando o raro momento de silêncio. Temos um pesadelo, anunciou uma vozinha sonolenta, interrompendo a tranquilidade. Era Lucas parado na porta da varanda em seu pijama de dinossauros, os cabelos escuros despenteados, os olhos ainda pesados de sono. Antes que pudessem responder, Mateus e Daniel também apareceram, como se conectados por algum tipo de telepatia fraternal. Segundos depois, o choro de Sofia ecoou pelo monitor do bebê na mesa ao lado. João e Maria trocaram sorrisos resignados, mas cheios de amor. A cena era familiar. Raramente um dos trigêmeos tinha um pesadelo sem que os outros também acordassem, e Sofia, de alguma forma, sempre parecia sentir a perturbação dos irmãos. Venham aqui, convidou Maria, abrindo os braços. Em minutos, estavam todos acomodados na grande cadeira de balanço da varanda. João com Sofia novamente adormecida no peito, Maria com os trigêmeos aninhados contra ela, todos cobertos por uma manta leve contra a brisa noturna. Lembrem-se do que sempre dizemos, murmurou João, sua voz suave no silêncio da noite. Não importa o que aconteça, nunca vamos abandonar um ao outro, completaram os trigêmeos em uníssono, suas vozes infantis carregadas de convicção absoluta. Maria encontrou o olhar de João sobre as cabecinhas das crianças. Uma comunicação silenciosa que dizia mais que 1000 palavras. Todas as lutas, todos os desafios, todas as noites sem dormir e dias exaustivos, tudo valia a pena por momentos como este. Sabem, disse Maria, acariciando os cabelos escuros tão semelhantes aos seus próprios, algumas pessoas acreditam que o destino está escrito nas estrelas, que certas coisas acontecem porque simplesmente devem acontecer. Como você salvando o papai do carro em chamas? Perguntou Daniel, sempre o mais atento às histórias familiares. Exatamente como isso, confirmou ela, sorrindo para João. Como o papai escolhendo ser nosso pai, mesmo sem ser nosso pai de verdade, acrescentou Mateus com aquela inocência profunda típica das crianças. João sentiu o peito apertar com emoção. Mas eu sou seu pai de verdade, corrigiu gentilmente, de todas as maneiras que importam. Lucas, já quase adormecendo novamente, murmurou contra o ombro de Maria. É por isso que nosso sobrenome é Santos Oliveira? Porque somos parte dos dois? Sim, meu amor, respondeu Maria, beijando sua testa. Porque família não é sobre sangue. É sobre amor, completou João, o mantra familiar que haviam ensinado às crianças desde que eram bebês. Enquanto os trigêmeos finalmente voltavam a adormecer sob o céu estrelado de Belo Horizonte, João refletia sobre a jornada extraordinária que o trouxera até ali. Das profundezas do desespero, após seu diagnóstico de infertilidade e o abandono de Ana, ao ápice da felicidade nesta família construída através de escolhas conscientes e amor deliberado. O universo tinha maneiras misteriosas de operar, pensou. As mesmas tentativas de Carlos e Ana para destruí-los haviam, ironicamente, fortalecido os laços que os uniam. A condição médica que uma vez o fizera questionar seu valor como homem, agora parecia insignificante diante da riqueza de ser pai de 4 crianças extraordinárias. 3 delas, sem qualquer conexão biológica, mas completamente suas, em todos os sentidos que realmente importavam. No que está pensando? Sussurrou Maria, notando seu olhar distante. João sorriu, apertando levemente sua mão por cima dos pequenos corpos adormecidos entre eles. Em como somos abençoados. Em como a vida às vezes nos dá exatamente o que precisamos, não o que pensamos querer. Maria sentiu, compreendendo perfeitamente. Quem diria que um acidente de carro numa noite chuvosa mudaria nossas vidas tão completamente? Não foi o acidente, respondeu João, sua voz baixa, mas intensa. Foi sua coragem, sua escolha de arriscar tudo para salvar um estranho. Foi o primeiro de muitos atos de amor que construíram nossa família. Sofia se remexeu levemente em seu sono, sua pequena mão agarrando a camisa do pai, com aquela confiança absoluta que só as crianças possuem. João beijou sua cabeça, inalando o cheiro doce de shampoo infantil,
sentindo aquela gratidão indescritível que o acompanhava diariamente, desde que segurara os trigêmeos pela primeira vez. Ali, sob o céu estrelado, com 4 corações adormecidos, confiando completamente neles, João e Maria compartilharam um olhar que continha toda a sua história. Passado, presente e futuro, entrelaçados em uma promessa silenciosa de amor eterno. Não o amor romanesco dos contos de fadas, mas algo mais profundo e duradouro. O amor que escolhe permanecer, que enfrenta tempestades, que cresce com cada desafio superado juntos. A verdadeira família não é definida pelo sangue, mas pelas escolhas diárias de amar e proteger uns aos outros, independentemente das circunstâncias. Com 4 filhos para criar e um futuro cheio de possibilidades pela frente, João e Maria Santos Oliveira haviam descoberto o verdadeiro significado desse laço sagrado, um vínculo mais forte que a biologia, mais poderoso que o destino, tão eterno quanto o amor que o sustenta.